Meus queridos, nós somos bombardeados todos os dias com notícias. Quando você liga a TV, tem notícia. Quando você liga a internet, tem notícia. Se lê um jornal, tem notícia. Mas principalmente a internet está cheia de baboseira. E olha que eu estou sendo... Eu não estou sendo muito realista aqui. Na verdade, a mídia está corrompendo as pessoas, e as pessoas crentes também. Quem é crente aqui, irmãos? Quem é justo, levante a mão. Parece que tem metade, né? Tem um irmão ali que ficou um pouquinho mais tempo, então acho que ele é mais justo do que os do lado de cá. Irmãos, é preciso ter cuidado com o que se ouve. Porque aquilo que nós ouvimos vai somando na nossa mente, na nossa cabecinha. E o resultado é uma construção. O apóstolo Paulo disse que Satanás constrói fortalezas dentro da nossa cabeça e a gente nem sente. Esta é a realidade. Sabe, tudo aquilo que nós ouvimos, reproduzimos depois. E os nossos comportamentos, as nossas maneiras de se comportar, elas não são nada mais, nada menos do que a soma daquilo que nós ouvimos. Por que é que uma dona de casa escolhe comprar um determinado sabão e não outro? Eu conheço pessoas, irmã Sandra, que tem que comprar Omo. Quem foi que falou aí? Que é o melhor, né? Mas quem lhe disse que é o melhor? Agora, você sabia que a mesma fábrica que fabrica o Omo fabrica uma dúzia de outros bons sabões, mas a mídia lhe ensinou que aquele é o melhor. E sabe, isso é tão tremendo, tão terrível, que você não consegue tirar isso da cabeça, não consegue. Você é convencido pela mídia. Agora, isso é uma coisa corriqueira, não causou prejuízo nenhum, né? A não ser que fosse mais caro. Mas há coisas terríveis acontecendo, mentiras sendo empurradas nos seus ouvidos, e você é forçado a crer naquilo. Então, por isso, a nossa pergunta hoje é: o que é que você anda ouvindo? Tenha cuidado com o que você ouve. E as pessoas são influenciadas pelo que ouvem. E as notícias, as informações, a propaganda, há uma diferença entre publicidade e propaganda. Viu, irmãos? Essa diferença é fundamental.
Eu vou explicar rapidamente aqui, para que os irmãos tenham cuidado com propaganda. Propaganda, em geral, divulga ideias políticas. Isto é propaganda. Geralmente são divulgações de natureza filosófica, política, governamental. Eu não quero aqui, de forma nenhuma, ensinar que nós devemos desacatar os governantes. Por favor, não é isso. Mas o mundo oficial é um mundo de mentira. Os governos mentem com tanta frequência que nós acabamos acreditando. Eu vou dar um exemplo estrangeiro para os irmãos terem ideia das coisas como acontecem. Hoje existe uma guerra em andamento entre a Rússia e o mundo. Não é contra a Ucrânia. A Ucrânia foi invadida pela Rússia e até hoje o presidente da Rússia, o presidente Putin, ele não se firmou numa única tese que justificasse a invasão da Ucrânia. Até hoje. Ele diz uma coisa hoje, amanhã ele já vai dizendo outra coisa, tentando empurrar sujeira nos ouvidos da gente. Esta é a realidade. Mas não é só na Rússia. Todos os países, todos os governantes mentem para os cidadãos. Todos. Então nós, como cristãos, nós precisamos ter cuidado quando formamos a nossa opinião a partir de notícias. Mas tem jeito, amém? Tem jeito, e principalmente para crente. Vamos ler o texto que se encontra em Provérbios, capítulo 18, verso 21. Esse texto é muito conhecido e repetido centenas de vezes. Provérbios, capítulo 18, verso 21. Todos acharam? Você pode estar com uma versão que diz assim: morte e vida estão no poder da língua. A NVI diz a mesma coisa com outras palavras. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Agora você substitua a palavra língua por palavra. Pode substituir, que é a mesma coisa. Então diga: morte e vida estão no poder da palavra. Eu trouxe 2 exemplos bíblicos que vão ilustrar com muita clareza o que a língua, ou seja, o que as palavras podem significar na vida de uma pessoa. Se nós abrirmos, por exemplo, em Mateus capítulo 27, no verso 25, nós vamos encontrar
uma cena que invariavelmente nos passa despercebida. Estamos no dia do julgamento de Jesus, perante Pilatos. Todo mundo conhece Pilatos aqui, né? Só ninguém conseguiu explicar até hoje como é que Pilatos entrou no credo, né? Esse é um mistério. Então, Jesus estava sendo julgado e Pilatos fez várias perguntas, investigou, estava com seu convencimento preparado, chegou à conclusão de que Jesus era inocente. Amém ou é de mim? Amém. Quantos estão comigo aí? Amém. Jesus era inocente. O representante romano, o juiz romano, o governador romano declarou que ele era inocente. Mas havia uma multidão naquela praça, naquele local, acompanhando tudo. Era uma multidão de pessoas que não eram romanas, eles eram judeus. Eles eram judeus, ou seja, eram patrícios de Jesus. Era gente como Jesus. Agora, leia o que está no verso 25. Mateus 27, verso 25. O que aconteceu em seguida? Encontraram? Você já prestou atenção, seja honesto, já prestou atenção nesse texto alguma vez? Vamos ler a partir do 24, que diz assim: quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas, ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Ou seja, Pilatos devolveu o munus, devolveu o poder que tinha para julgar e absolveu Jesus e disse: olha, isso agora é com vocês. E todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Essas palavras ditas parecem não ter a mínima importância, né, irmãos? Mas vocês sabem que quase 2000 anos depois, 6 milhões de judeus foram assassinados por Hitler nos campos de concentração. E vocês sabem por que é que isso aconteceu? Porque eles jogaram sobre si mesmos essa maldição. Sabe por que é que os judeus nunca pararam de ser perseguidos nos lugares aonde habitam? Por causa desta palavra. Ele disse que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos descendentes. Isto é uma maldade, é uma maldição que acompanha os judeus até hoje. Até hoje, irmãos. Há um poder extraordinário no que se diz. Agora, vamos limpar bem os ouvidos. O que é que nós andamos ouvindo? Lá eles falaram: será que o poder das palavras tem influenciado a nós,
crentes, evangélicos, filhos de Deus, sem dúvida. A palavra, ou as palavras, elas são extremamente poderosas. Então vamos decidir aquilo que nós ouvimos. Nós podemos tapar os ouvidos, os nossos ouvidos, para escolher o que nós estamos ouvindo. Como é que está você em casa, diante de um aparelho de TV? Tinha um jornalista brasileiro, acho que ninguém se lembra mais de um jornalzinho semanal que era publicado no Brasil, chamado Pasquim. Os mais antigos, só os mais antigos, era em plena época da Revolução de 64, então o pessoal tinha que ter muito cuidado com o que escrevia. E existia um jornalista que escrevia nesse jornal, chamado Milor Fernandes. Milor Fernandes, ele faleceu um dia desse. Ele chamava a televisão de máquina de fazer doido. E ele não era crente não, viu, irmãos? Máquina de fazer doido. Era assim que ele classificava a televisão brasileira. Por quê? Porque além das palavras que a TV transmite, ela também transmite imagens. E a TV, ela já traz o pacote pronto. Você não tem liberdade para escolher coisa nenhuma daquilo que ouve e daquilo que vê, porque já vem pronto. E são as coisas mais lamentáveis possíveis. A TV é útil, sem dúvida, mas nós precisamos exercer o nosso espírito crítico com relação àquilo que está entrando na nossa casa todos os dias. Irmãos, os nossos ouvidos são privilegiados. O segundo exemplo que nós escolhemos, para que os irmãos possam ter ideia do poder daquilo que se diz, está no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Todo crente conhece a história de Davi e Golias. Quem não conhece, por favor, quando chegar em casa, leia esse texto. 1 Samuel, capítulo 17, porque ela é a história de como as pessoas podem ser influenciadas pelas palavras. Acharam? 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ler somente do verso 8 ao verso 11. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Ele já começa fazendo uma chacota dos exércitos israelitas. Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer, nós seremos seus escravos. Todavia,
se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Agora presta atenção no verso 11, irmãos. É verdade que aquele gigante era um gigante. A armadura dele pesava mais de 300 quilos. Ele tinha 2,90 metros de altura. Era realmente algo extraordinário. Mas ele morreu, irmãos. Mas o verso 11 é muito revelador. Veja só o que está no verso 11. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul, sabe quem é Saul, não sabe? Saul era o rei de Israel, que era a principal autoridade daquele povo. Era quem devia dar o exemplo, se sacrificar pelo povo, não é? Liderar o povo, sair na frente. Era este o homem que deveria fazer tudo isso. Porém, veja o que acontece. Saul e todos os israelitas, diga todos. Parece que vocês não estão comigo. Diga todos. Ah, melhorou. Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Eles nem... Irmãos, é um negócio tão absurdo. Quando você lê direitinho essa história, um homem desafiando um exército, e de forma ilegal. Veja quantas ilegalidades o Golias, usado pelo diabo, sabia fazer. Primeiro, havia 2 exércitos, então a guerra era de um país contra outro, não era um duelo. Entenderam? Mas Golias propôs um duelo. A primeira ilegalidade. E sabe, a segunda ilegalidade é que o Golias, ele tinha um escudeiro que ia na frente dele. Então não era um duelo. Perceberam? Ele estava fazendo uma proposta indecente. Além dele ser um gigante, ele ainda tinha mais um soldado na frente dele que ia quebrando as espoletas antes. Então a segunda ilegalidade. Depois ele fez uma proposta indecente. Se vocês perderem, vocês serão nossos escravos. Se nós perdermos. Agora, você sabe quantos dias o Golias repetia isso de manhã e de tarde? A Bíblia diz que eles passaram 1 mês e 10 dias. 1 mês, irmãos, e 10 dias. Um homem mentiroso, diabólico, paralisou os exércitos de um país por causa de palavras. Por causa de palavras. Percebem como é importante a gente saber ouvir? Quantas vezes nós não sabemos? Principalmente fofoca. Olha, tem gente que sabe envenenar os nossos ouvidos. São peritos nisso. E Golias, além de ser um gigante, ele era especialista em iludir as pessoas pelo que dizia. A
arma de Golias não era a espada que ele carregava. A arma de Golias era a conversa, era a palavra. E ele usava isso muito bem. Mas do outro lado, havia um homem, um rapaz, ainda, que se superava em saber usar. Você já leu o Salmo 23? Já? Leram ou não leram? Crente que não leu o Salmo 23, precisa ler. Diga para o seu vizinho: irmão, leia esta Bíblia. O rei Davi, ele sabia usar a palavra melhor do que Golias. Ele escreveu a maior parte dos salmos que a gente lê na Bíblia. E eu imagino o tempo que ele gastou para escrever tanto, né? Ele sabia escrever e sabia falar. Ele sabia. E ele conhecia, irmãos, em detalhes a ciência de conversar. Davi. O pai dele chegou e disse: meu filho, você vai levar umas mercadorias lá para seus irmãos. 3 dos irmãos de Davi estavam na guerra. Mas guerra de nada, porque ninguém pegou em armas, né? 40 dias sem pegar em armas. Vai levar essa comida lá e ainda vai levar também uns queijos para os oficiais, né? Se alimentarem. E ele foi. Chegando lá, ele viu aquela movimentação e tal, e começou a conversar com um e com o outro. Os irmãos ainda tiraram a onda com ele. Você veio, foi ver a gente aqui sendo desmoralizado e tal e coisa. Mas Davi disse: rapaz, eu preciso conversar. A arte número 1 de Davi era conversar. Ele sabia. E acabou descobrindo que Saul havia prometido alguns benefícios para o soldado que conseguisse abater o Golias. E o primeiro benefício era casar com a filha dele, né? Então isso era um presente do céu, né? Casar com a filha do rei. Mas tinha outros benefícios, inclusive Saul prometeu que a família do soldado que matasse o Golias teria isenção de imposto. Quem gosta de pagar imposto aqui? Tem alguém? Não. Imposto de renda vem aí, viu? Ninguém gosta de pagar imposto, né? Mas Saul disse: olha, quem matar esse Golias aí vai receber isenção de impostos. A família vai receber. Aliás, esta é uma das razões porque Jesus não precisava pagar impostos. Lembra daquela história que Jesus mandou Pedro pescar um peixe, tirar uma moeda e diz: olha, paga por mim e por você, não é? O imposto. Mas Jesus não precisava pagar, ele pagou porque quis, porque Jesus era da família de Davi. Lembram? Lembram, irmãos? Jesus era da família de Jessé, o pai de Davi. Portanto, ele não precisava pagar imposto porque era isento. 1000 anos depois, eles não pagavam a família, porque Davi venceu o gigante. Mas esse rapaz, ele usou da palavra para destruir a moral do exército filisteu. Veja bem,
Vamos para o verso 42 a 44 do mesmo capítulo. A partir do verso 41. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, perceberam? O escudeiro ia na frente. Vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz moreno e de boa aparência. E fez pouco caso dele e disse a Davi: por acaso eu sou um cachorro para que você venha a mim com um pedaço de pau? Porque Davi era um pastor de ovelhas e vinha com o cajado, não é? Então ele disse, desprezou Davi, disse: isso é um pedaço de pau, isso é arma que você use. Davi já tinha conversado com Saul e disse: olha, eu não tenho condição de usar esse armamento, pesa muito já. Não deu para, não rolou, né? Diga aí, não rolou. O negócio de usar armas modernas para Davi não rolou. Bem, verso: e o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. 44. E disse: venha aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Então Davi mudou a história. Golias era religioso, viu, irmãos? Era ou não era? Era. Quando ele amaldiçoou Davi, ele amaldiçoou em nome dos deuses dele. Perceberam? Isso é religiosidade. Portanto, ele era um homem que se sentava nos primeiros bancos na igreja. Ele conhecia bem as coisas. E Davi disse: olha, você me amaldiçoou, mas eu vou contra você em nome do Deus vivo. Você afrontou o meu Deus. É assim que deve se comportar uma pessoa que tem os ouvidos bem limpos. E olha o resultado. Davi devolveu ao filisteu numa moeda muito mais poderosa do que o que o filisteu havia dito. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. E o resto da história, os irmãos já conhecem, né? Davi se casou com a filha do rei, ganhou a isenção dos impostos para ele e para a família, simplesmente, irmãos, usando
a palavra. Só. Porque não há como ninguém vencer um gigante daquele tamanho com uma atiradeira, se Deus não tivesse com ele. Então, aquilo que está por trás do que dizemos deve ser mais poderoso do que o que nós dizemos. E Davi sabia quem estava por trás dele. O resto da história diz que quando Davi cortou a cabeça do gigante, aí os exércitos de Israel ganharam moral. E aí botaram os filisteus para correr numa distância que dá mais de 50 quilômetros. E os filisteus deixaram tudo para trás e foram embora, foram expulsos de Israel. E é interessante notar que há um detalhe nessa história. Os filisteus, na verdade, eram guerreiros de Araque. Na verdade, o que os filisteus faziam era assolar a lavoura e a pecuária de Israel. Os israelitas plantavam no campo, criavam ovelhas, plantavam trigo, e quando a coisa estava toda arrumadinha, os filisteus entravam e saqueavam. Ninguém ouviu falar numa guerra de verdade entre Israel e os filisteus. Por quê? Porque, na verdade, a guerra era só de conversa, irmãos. Então, vamos ter cuidado com o que nós ouvimos. Aquilo que nós ouvimos vai determinar quem nós somos e como agimos. Tenha cuidado com o que você diz com os seus filhos. A velha história de que as mães às vezes se desesperam com os filhos e dizem: esse menino não vai dar para nada na vida. Tenha cuidado. É possível que os ouvidos de seu filho estejam fermentando a desgraça, o insucesso, por causa de palavras malditas. Então, como estão os seus ouvidos? Qual é a influência, boa ou ruim, que você está recebendo a ponto de mudar o seu comportamento? Que a partir de hoje, irmãos, nós possamos, baseados nos exemplos da palavra de Deus, fazer a melhor escolha para sermos vencedores. Nós temos condição absoluta de vencer qualquer dificuldade a partir daquilo que nós escolhemos ouvir. Fique com a palavra, fique com aquilo que lhe dá poder. A palavra de Deus diz em Provérbios, para encerrarmos, capítulo 4, versos 1 e 2. Esse texto é um texto especial. Aliás, todo o livro de Provérbios contém conselhos e exortações que direcionam a nossa vida, que fazem com que a gente reflita naquilo que estamos ouvindo. Para terminarmos, Provérbios capítulo 4, versos 1 e 2. Ouçam, meus filhos. Diga: ouça, irmão. Coragem, irmãos. Diga: ouçam, irmãos. Vocês podem participar da pregação.
Pelo menos desse jeito, viu? Aleluia. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom. Por isso, não abandonem a minha instrução. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Então você tem a oportunidade de seguir esse conselho da palavra e mudar a sua vida, deixar que a verdadeira influência de Deus, o DNA de Deus, que corre no seu espírito, possa fazer de vocês homens e mulheres vitoriosos. Sejam abençoados na prática da palavra.